Quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? O futebol tem o poder de mudar a vida das pessoas, inclusive daqueles que nem jogam. Com o passar do tempo, muitos jogadores fecham contratos escandalosos de tão alto que é o valor investido neles. Alguns recebem o fruto de uma riqueza, outros não conseguem sequer dar conta do dinheiro e acabam ficando pobres. Muitos jogadores conhecidos passaram por isso. A conta bancária cresceu com o futebol, mas também acabou zerando por causa de uma má administração. São casos raros, mas é possível um jogador de futebol acabar com uma fortuna que ele conquistou durante toda a sua carreira. Agora imagine ser rico e perder tudo o que conquistou. Deve ser doloroso, ainda mais quando consideramos o futebol como um meio para abrir portas. Seja muito bem-vindo ao canal Extrema Curiosidade. O vídeo de hoje vai te mostrar alguns jogadores de futebol que eram ricos, mas acabaram ficando pobres. Você vai ficar impressionado com os grandes nomes do futebol que não conseguiram cuidar de suas riquezas. Mas antes de começarmos o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Drogas, mulheres e carros podem ser os principais motivos para a perda de dinheiro. Alguns ex-atletas afirmam que o pior momento é o começo da aposentadoria, onde o jogador não está mais acostumado com o tempo ocioso e gasta o seu dinheiro à toa. No vídeo de hoje separamos alguns exemplos de ex-jogadores brasileiros que ficaram pobres. Bora lá? Amaral. Você já ouviu falar desse jogador, não é? Ele, que era conhecido pelo seu carisma, perdeu grande parte do que tinha por conta de uma má administração. O volante comentou que perdeu quase 12 milhões na Itália, que inclusive rescindiu o contrato que tinha com o Besiktas por desentendimento com o técnico. Ele conta que atualmente ainda participa de muitos eventos, palestras e não sai da mídia simplesmente pelo seu carisma. Ele jogou no Palmeiras e Corinthians e lá conquistou muito dinheiro, mas infelizmente não soube cuidar bem do dinheiro que ganhou. Que triste, hein? Miller. O craque, que teve passagens em grandes clubes brasileiros como São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians e Portuguesa, e que também foi campeão do mundo em 94 pela seleção brasileira, acabou ficando pobre. Ele jogou 3 Copas do Mundo e gastou 3 vezes mais o seu dinheiro com mulheres, carros e vaidades pessoais, o que fez perder praticamente tudo. Miller foi um dos grandes atacantes do futebol brasileiro nos anos 80 e 90, considerados um dos poucos jogadores a atuar em 4 grandes clubes, mas infelizmente isso não foi o suficiente, pois ele perdeu tudo. Serginho. Outro grande craque que esbanjou muito de suas riquezas, mas hoje não tem nada. Apenas com 20 anos, ainda quando era um garoto, o jogador estreou no Corinthians. Ele era tão bom que foi jogar fora, onde ficou lá por 11 anos. No grande auge de sua carreira, Serginho chegou a ter 26 imóveis em seu nome no Rio de Janeiro. Porém, ele acabou se desfazendo de carros porque ele simplesmente não gostava mais. Em uma de suas falas ele disse: "Eu era milionário, aí eu tirava aqui e ia dar uma volta. Aí não gostei muito e vou vender tudo. Aí já perdia 100, 80 mil. O craque, que tinha tudo, acabou ficando sem nada, até mesmo sem ter o que comer. Marinho do Bangu. O grande Marinho, que jogou até na seleção brasileira, se destacou na década de 80. Sua fama foi construída nesta mesma época. Logo, ele acabou se tornando um ídolo no time do Bangu, mas por causa de suas complicações com álcool e droga, o craque infelizmente acabou perdendo tudo. Ele, em uma entrevista, contou que depois de ter separado da mulher, ficou morando mais ou menos uns 15 dias em um carro. Que triste, hein, curioso? Um grande jogador que chegou a jogar a Copa do Mundo acabou perdendo por uma má administração, uso de drogas e álcool. Perivaldo Lúcio Dantas. Conhecido por Peri da Pituba, ainda quando jogava no Itabuna, o craque deu o que falar. Bem no início da sua carreira, acabou ficando bastante conhecido no Brasil todo, quando jogou no Botafogo. Logo depois, ele foi convocado para jogar na seleção brasileira. Perivaldo, que já jogou também no Palmeiras, era um grande jogador de futebol brasileiro. O craque, que poderia ser rico, findou em uma situação bem diferente. Há algum tempo atrás, o jogador foi encontrado em uma das ruas de Portugal, trabalhando como um vendedor de roupas. O lateral direito, que morava na rua, acabou falecendo em 20 de julho de 2017, sem nenhuma riqueza provinda do futebol. Bruno.
O ex-goleiro Bruno do Flamengo, que foi preso em 2010, acusado por participar do assassinato de Elisa Samúdio, perdeu tudo após cometer um crime de ódio. O goleiro se destacou por 4 anos no Flamengo e estava no auge de sua carreira, mas logo foi condenado a mais de 22 anos de prisão. Em 2019, foi concedido a Bruno regime semiaberto domiciliar. Inclusive, ele chegou a ser contratado por equipes como o Araguacema, de Tocantins, o Rio Branco, do Acre, mas não deu em nada. Ele não foi bem aceito e aos 36 anos ele afirmou ter deixado o futebol no passado. Ademir da Guia. Ele é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Não conseguiu resolver sua vida como jogador de futebol. O craque nasceu em 1942, no Rio de Janeiro, e foi considerado um dos mais geniais meio-campistas de todos os tempos. Assim como o próprio pai, ele iniciou sua carreira no Bangu e, na sequência, acabou sendo contratado pelo Palmeiras. Ganhou muito à sua época, porém não soube administrar o seu dinheiro e hoje sobrevive com um valor bem menor se comparado com o que ganhava na sua época de jogador. Me conta aí nos comentários o que faria se recebesse muita grana, hein? Pavão. Considerado o melhor lateral direito do Brasil, acabou perdendo tudo. Pavão jogou futebol na Áustria e na Espanha, sofreu golpes na Áustria e em São Paulo, perdendo por volta de 2 milhões de reais. Agora imagine, curioso, você ser o melhor lateral direito do Brasil, jogar fora, faturar milhões e perder tudo. Ele tinha tudo para ser rico e por falta de conhecimento para cuidar do seu dinheiro, acabou não se tornando um ex-jogador rico. Garrincha. O muito falado e conhecido Garrincha tinha tudo para ser um dos caras mais ricos, e ele foi bicampeão mundial pela seleção, também era considerado um dos maiores jogadores da história, tinha muito talento no futebol, mas para cuidar do seu dinheiro nem tanto. O craque perdeu quase tudo o que conquistou por gastar muito com empresários e bebidas. Antes mesmo de falecer, seus ex-companheiros o ajudavam, pois ele estava praticamente falido. Mané Garrincha morreu antes dos 50 anos, vítima de cirrose hepática. Mané não deixou bens materiais para os seus herdeiros. Então é isso, curioso. Obrigado por ficar até aqui. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like e compartilha com seus amigos. E antes de sair daqui, não esquece de ativar o sininho das notificações. Temos vídeos todas a segunda, quarta, sexta e sábado aqui no canal. E até mais a próxima curiosidade.